Parentalidade Preta não é um perfil. Ele é uma iniciativa independente, uma trincheira viva de afeto, crítica e memória preta. Aqui eu não crio conteúdo, eu construo possibilidades. E se você deu o play, você entrou nessa construção. Então assume, você também é responsável por manter esse espaço de pé. Aqui no seu tocador de podcast você pode fazer o seguinte: avalia com 5 estrelas, dá um like ou algum fator positivo, comenta esse episódio e encaminha para alguém. Essa série não é patrocinada por nenhuma plataforma. Ela nasce do compromisso com a racialidade preta, com a necessidade de dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso não renda like nem contrato. Irredutivelmente Negro é uma série que não romantiza o mártir e nem pasteuriza o revolucionário. A gente vai juntos atravessar as fraturas do mundo colonial. Não vou te prometer cura, mas também não vou permitir o silêncio. Eu te garanto, a consciência vai chegar por qualquer meio necessário. Eu sou Diego, pai de Benjamin Aurora e esposo de Tatiane, e esse é o especial Fanon, Irredutivelmente Negro. Capítulo 5, Colonialismo, parte 1. Essa altura da série você já percebeu que eu não estou seguindo uma linha cronológica aqui. Eu estou, como eu gosto de dizer, de maneira propositiva e intencional, construindo esse conhecimento contigo de uma maneira lógica. E é claro que mais à frente a gente vai juntar isso tudo numa linha do tempo, digamos, mais estruturada. Agora, nesse episódio, a gente vai descer ao núcleo duro de como o pensamento e a prática coloniais impactaram Frantz Fanon. Em sua última obra, já sabendo que tinha os dias contados de fato, Os Condenados da Terra, Fanon amplia. Abre aspas. Abandonando a fase descritiva, a escola de Argel aborda o plano explicativo. Foi em 1935, no Congresso dos Alienistas e Neurologistas da Língua Francesa, realizado em Bruxelas, que o professor Porot definiu as bases científicas da sua teoria. E aí eu vou te dizer que aqui você pode ficar tranquilo, porque Fanon não foi academicista e você vai conseguir acompanhar muito tranquilamente. Fosse o contrário, não estaria aqui no podcast, beleza? Só ficar um pouco atento aí que você vai entender. Voltando. Discutindo a exposição de Baruch sobre a histeria, frisou que o indígena norte-africano, cujas atividades superiores e corticais são pouco evoluídas, é um ser primitivo cuja vida, essencialmente vegetativa e instintiva, é dirigida principalmente pelo seu diencéfalo. É isso mesmo que você está pensando. Para bem aferir essa importante descoberta do Dr. Porot, é preciso relembrar que a característica da espécie humana, quando comparamos com os outros vertebrados, é a corticalização. O diencéfalo é uma das partes mais primitivas do cérebro, e o homem é, em primeiro lugar, o vertebrado em que predomina o córtex. Para o professor Porot, a vida do indígena norte-africano, e aí eu quero te lembrar que a gente está falando do Maghreb, que a gente já falou alguns episódios atrás, é dominada pelas instâncias diencefálicas. Isso equivale a dizer, de certo modo, que o indígena norte-africano está privado do córtex. Mais à frente ele continua: a reticência do colonizador no que toca a confirmar a responsabilidade ao indígena não é racismo ou paternalismo, mas apenas uma apreciação científica das possibilidades biologicamente limitadas do colonizado. Eu sabia que você sabia do que a gente estava falando. Ele está falando que o cérebro do africano e do norte-africano, do africano de maneira geral, é menos evoluído. E que, em outras palavras, ele seria biologicamente programado para servir. Continuando. Terminemos essa resenha pedindo uma conclusão em escala continental africana ao Dr. Karates, perito da Organização Mundial da Saúde. Esse especialista internacional reuniu num livro apreciado em 1954 chamado Psicologia Normal e Patologia do Africano, Estudos Etnopsiquiátricos. As observações desse doutor eram praticadas na África Central e Oriental, e nas suas conclusões se assemelhavam muito à escola norte-africana que a gente falou agora há pouco, do Dr. Porot. Esse segundo, o Karates, era um perito internacional, e ele afirmou que o africano, vou até botar aqui, abre aspas, o africano utiliza muito pouco seus lóbulos frontais. Todas as particularidades da psiquiatria africana podem ser relacionadas com a preguiça frontal. Para se fazer compreender melhor, o Dr. Karates estabelece uma comparação bastante expressiva. Assim, assevera que o africano normal é um europeu lobotomizado. Você está entendendo o que a gente está falando aqui agora, né? E para que não tenha dúvida, a gente está falando de um outro profissional. Temos 2 pareceres científicos aqui.
Fanon continua. Sabe-se que a escola anglo-saxônica acreditou ter encontrado uma terapêutica radical de certas formas graves de doenças mentais, procedendo à exclusão de uma parte importante do cérebro. A constatação de graves desagregações na personalidade fez com que esse método fosse abandonado. Segundo o próprio Dr. Carothers, a similaridade existente entre o indígena africano normal e o lobotomizado europeu é assombrosa. Depois de ter estudado os trabalhos de diversos autores que estiveram em atividade na África, o Dr. Carothers nos propõe uma conclusão que funda a concepção unitária do africano. Tais são, escreve, abre aspas, os dados dos casos que não dizem respeito às categorias europeias foram recolhidos nas diferentes regiões da África Oriental, Ocidental e Meridional, e no conjunto os autores tinham pouco ou nenhum conhecimento das obras e dos trabalhos uns dos outros. A similaridade essencial desses trabalhos é, portanto, absolutamente notável. Esse finalzinho aqui quer dizer que esse estudo foi feito por muitas pessoas que não tinham contato entre si, que tiraram as mesmas conclusões, que o africano médio é igual ao europeu lobotomizado. E eu preciso registrar aqui que esse é um trecho da versão de 1968 dos Condenados na Terra, que está lá na página 260. Pois é, você que me ouve. Um médico da Organização Mundial da Saúde, em 1954, afirma, eu vou repetir aqui, abre aspas, o africano normal é um europeu lobotomizado, fecha aspas. E aí, tá bom pra você? Bom, quero que você lembre disso toda vez que você participar ou protagonizar alguma discussão entre pessoas brancas e negras e o fator intelectual for posto em questão. Tipo quando alguém diz de maneira impositiva, partindo do princípio de que você não sabe, ela vai lá e fala, estude, pesquise, evolua, aprenda e outros imperativos desse gênero. Talvez de maneira consciente a pessoa pode nem estar remontando esse paradigma que eu trouxe aqui desde o último capítulo, mas fique esperto ou esperta. Você vai, a partir de agora. Ser consciente dói, né? Mas eu falei na introdução desses episódios, a consciência vai chegar por qualquer meio necessário. Bom, chegado aqui, você já desceu para a chuva, então a gente vai ter que se molhar. E para isso a gente vai voltar lá no Fanon do Velho Testamento e um dos artigos mais definitivos do contexto que eu quero que você, pessoa negra que já tem ou está começando seu letramento racial agora, amplie sua mente e se transporte para aquele momento em que você percebeu como a única pessoa de cor do rolê. Para essa aproximação eu quero que substitua antiliano por simplesmente negro e francês ou europeu por branco. Mas cuidado, esse é um caminho sem volta. Bora lá? Na versão portuguesa de 1980 do livro intitulado Em Defesa da Revolução Africana, que você vai encontrar no Brasil como Por uma Revolução Africana, Fanon amplia o espectro com um artigo que eu considero providencial. Eles dois, Fanon e seu artigo, citam historicamente esse contexto. Com o nome de Antilianos e Africanos, ele vai trazer de volta um local que a gente visitou algumas linhas antes, na verdade semanas atrás. E ele é o seguinte, e abre aspas. Eu terminava há 2 anos uma obra sobre o problema do homem de cor no mundo branco. E eu aqui, Diego, sei que você está esperando por esse momento, ainda não vai ser agora. Sabia que era absolutamente necessário não amputar a realidade. De modo nenhum ignorava que no seio dessa entidade que é o povo negro, se podiam distinguir movimentos infelizmente bastante intrínsecos. Quero dizer, por exemplo, que muitas vezes o inimigo do negro não é o branco, mas o seu congênere. Por isso chamei a atenção para a possibilidade de um estudo que contribuísse para a dissolução dos complexos afetivos suscetíveis por opor antilianos e africanos. Nesse ponto especificamente e em outros locais, Fanon sempre foi avesso a essa expressão de povo preto. Ele não acha que seja simplesmente um povo. Ideologicamente aqui eu discordo de Fanon e me permito discordar. Só que essa série não é sobre mim, é sobre Fanon, então a gente volta a ele agora. E ele continua, abre aspas. Antes de entrar no debate, queríamos salientar que essa história de negro é uma história suja, uma história de revolver o estômago, uma história que nos deixa completamente desarmados se aceitarmos as premissas dos patifes. E quando eu digo que a expressão povo negro é uma entidade, quero dizer com isso que, excluídas as influências culturais, nada mais fica. Há uma diferença tão grande entre um antiliano e um dakariano como entre um brasileiro e um madrilenho. Fecha aspas. E eu vou fazer uma intervenção aqui para te lembrar que essa visão difere da proposta do movimento negritude. Falando aqui do movimento negritude, não do conceito. Fanon era crítico aos dois, ao conceito e ao movimento, porque ele acreditava que essencializava a identidade negra, tratando-a como fixa, homogênea e universal. Para Fanon, essa ideia podia reforçar estereótipos em vez de superá-los. E é importante destacar aqui que negritude e panafricanismo não são sinônimos. O primeiro é um movimento literário e cultural com raízes francófonas, enquanto o segundo é um projeto político de unificação dos povos africanos em diáspora.
Voltando a Fanon, abre aspas novamente. O que se procura ao englobar todos os negros no termo povo negro é arrebatar-lhes toda a possibilidade de expressão individual. O que se procura assim é obrigá-los a corresponder à ideia que já se faz deles. E aqui eu concordo com Fanon. E ele pergunta, o que seria o povo branco? Não é, pois, evidente que só se pode haver a raça humana? Será preciso que eu explique a diferença que existe entre nação, povo, pátria e comunidade? Quando se diz povo negro, supõe-se sistematicamente que todos os negros estão de acordo sobre certas coisas, que existe entre eles um princípio de comunhão. A verdade é que não existe nada, a priori, que permita supor a existência de um povo negro. Que haja um povo africano, acredito. Que haja um povo antiliano, acredito. Mas quando se fala em este povo negro, esforço-me por compreender. E eu aqui, Diego, do auge da minha desimportância, não, eu compreendo muito bem. Então, voltando a Fanon, infelizmente, compreendo que há nisso uma fonte de conflitos. Então, tento destruir essa fonte. Fanon continua. De que se trata aqui? Digo que se produziu em 15 anos uma revolução nas relações antiliano-africanas. E para te situar no tempo, entre a chegada dos franceses fugindo da guerra e o fim da mesma. Nesse ensaio, Antilianos e Africanos, Fanon vai mostrar em que consiste esse acontecimento. E para isso, a gente vai voltar à Martinica. Na Martinica é raro verificar posições raciais tenazes. O problema racial está recoberto por uma discriminação econômica em uma determinada classe social e, sobretudo, produtor de anedotas. As relações não se alternam com as acentuações epidérmicas. Apesar da maior ou menor carga de melanina, existe um acordo tácito que permite a uns e a outros reconhecerem-se como médicos, comerciantes e operários. Um negro operário estará ao lado do mulato operário contra o negro burguês. Aqui você pode ouvir uma declaração tanto quanto marxista de Frantz Fanon. Voltando, temos aqui a prova de que as histórias raciais são apenas uma superestrutura, um manto, uma surda emanação ideológica que se despe de uma realidade econômica. E você pode fazer um paralelo com a quebrada. Muita gente nem racializa as questões. É o pobre contra o rico. Mas quando o bicho pega, a gente sabe muito bem que é um negro. Palavras minhas, tá? Voltando a Fanon, abre aspas novamente. Aí quando uma pessoa observa que determinado indivíduo é mesmo muito negro, falo sem desprezo, sem ódio. É preciso estar habituado ao que se chama de espírito martiniquenho para assim compreender o que se passa. João Kelevitch mostrou que a ironia era uma das formas da boa consciência, e é verdade que a ironia é, nas Antilhas, um mecanismo de defesa contra a neurose. Lembra que eu te falei, eu te pedi na verdade para substituir antiliano por negro em todas as colocações? Então estou reforçando esse tratado com você aqui de novo. A gente vai continuar. Volta às aspas de Fanon. Um antiliano, um negro, principalmente um intelectual que já não esteja no plano da ironia, descobre a sua negritude. Assim, enquanto na Europa a ironia protege da angústia existencial, na Martinica protege da tomada de consciência da própria negritude. A missão consiste em deslocar o problema e pôr o contingente no seu lugar e em deixar ao martiniquense que escolha os valores supremos. Vê-se também que o estudo da ironia nas Antilhas é capital para a sociologia dessa região. A agressividade é aí quase sempre recoberta de ironia. E para facilitar nossa exposição, parece-nos interessante distinguir na história antiliana dois períodos, antes e depois da guerra, de 1939 a 1945. É exatamente o que você deve estar pensando se você está acompanhando essa série de maneira linear. A gente vai voltar ao que foi introduzido no segundo episódio, só que agora com aprofundamentos e com a versão de Frantz Fanon sobre o fato, trazendo a análise dele. E a gente vai fazer isso depois do intervalo. E se você pudesse fazer parte de algo que transforma vidas? Saudações, eu sou Diego, pai, esposo, educador parental, e agora, nesse momento do episódio, eu quero te fazer um convite direto. Participar de um movimento que está redesenhando a parentalidade preta no Brasil. O Parentalidade Preta nasceu da urgência de responder perguntas que muita gente evita. Por exemplo, como quebrar ciclos de racismo dentro de nossas casas, como fortalecer mães e pais pretos sem romantizar a sobrecarga e como educar crianças negras com afeto, dignidade e consciência racial. Se essas perguntas te atravessam é porque você já faz parte disso e agora é hora de se comprometer com esse futuro.
O que a gente está construindo aqui é gigante, mas para que a gente possa seguir, a gente precisa de base, precisa de apoio. Apoiar o Parentalidade Preta é garantir que o podcast continue no ar com a qualidade, com a frequência, que as rodas de conversa se ampliem e cheguem mais famílias, que a gente siga produzindo conteúdos que acolhem, provocam e libertam, que a gente possa remunerar com dignidade quem tem trabalhado de forma voluntária e que a gente possa caminhar rumo ao nosso sonho, um espaço físico de cuidado e ancestralidade. E você pode se comprometer com isso com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam elas. É simples, consciente e transformador. Para isso, eu cadastrei uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. O link é o apoia.se/aparenta, que está marcado na descrição desse episódio que você está ouvindo agora. Se faz sentido para você continuar fazendo com que o Parentalidade Preta cresça e mais iniciativas como essa, desse especial e outras trocas aconteçam por aqui, considere apoiar o Parentalidade Preta. O link eu já falei, o apoia.se/aparenta. Basta você clicar no link que está na descrição desse episódio, escolher uma faixa de valor de apoio que caiba no seu bolso, você não vá se enrolar financeiramente, manter isso aqui funcionando e começar agora a investir no futuro do Parentalidade Preta. Bom, e se você já faz parte disso, esse especial só está acontecendo porque você me ajuda a manter tudo isso aqui funcionando. Eu preciso muito te agradecer. Muito obrigado de coração, você que já apoia o Parentalidade Preta. Isso tudo aqui acontece para que a sociedade veja a luz em homens escuros. E a gente volta agora com a segunda parte do 5º episódio do nosso especial Fanon, irredutivelmente negro, aqui no Parentalidade Preta. Antes de 1939, o antiliano dizia-se feliz, pelo menos julgava sê-lo. Votava, ia à escola quando podia, acompanhava as procissões, gostava de rum e dançava biguine, uma dança local. Aqueles que tinham o privilégio de ir à França falavam de Paris. Enfim, da França. E aqueles que não tinham o privilégio de conhecer Paris deixavam-se embalar. Havia também funcionários que trabalhavam em África. Através deles vislumbrava-se o país de selvagens, de bárbaros, de indígenas e de buóis. Buóis é um termo depreciativo usado para se referir a pessoas pretas. Ainda no mesmo artigo, Antilianos e Africanos, Fanon continua, abre aspas, é preciso dizer certas coisas se não quisermos falsear o problema. O funcionário metropolitano regressado de África habituou-se a clichês. Bruxos, feiticeiros, tantã, bonomia, fidelidade e respeito pelo branco. Atraso. O drama é que o funcionário antiliano, esse que regressou da África, não fala de outro modo da África. E, como o funcionário não é só o administrador das colônias, mas também o policial, o funcionário das alfândegas, o escrivão, o militar. Forma-se em todos os escalões da sociedade antiliana. Sistematiza-se, endurece-se um irredutível sentimento de superioridade sobre o africano. Eu quero que você lembre que nessa Constituição o martinicano se considera um europeu de pele escura. Ele não se considera negro, muito menos preto e, enfim, muito menos descendente de africanos. E para que você entenda um pouco mais e sinta mais essa atmosfera, esse trecho foi sonorizado com uma trilha sonora, uma atmosfera francesa, já para você se manter nesse clima aí. Eu quero que você fique aí nesse local mesmo, olhando o antiliano como um francês. Por isso que essa trilha aqui vai te ajudar a fazer essa construção. Voltando a Fanon, abre aspas, antes da guerra de 1959, havia em todo o antiliano não só a certeza de uma superioridade sobre o africano, mas também a certeza de uma diferença fundamental. O africano era um negro e o antiliano era europeu. Como te disse, tá aí a música te provando. Fanon continua, estas coisas toda a gente aparenta não ignorar, mas de fato não são tidas em conta. Antes de 1939, o antiliano voluntariamente alistado no exército colonial, analfabeto ou sabendo ler e escrever, servia numa unidade europeia, enquanto o africano, à exceção dos originários dos 5 territórios, servia numa unidade indígena. O resultado, para que queremos chamar a atenção, é que fosse qual fosse o domínio considerado, o antiliano era superior ao africano, de uma outra essência, assimilado ao metropolitano. Mas como no exterior era pouco africano, visto que por minha fé era negro, era obrigado, reação normal na economia psicológica, a fortificar as suas fronteiras para se pôr ao abrigo de todo passo em falso. Eu não vou te subestimar, mas eu vou te dizer que eu sei que você está entendendo. Preto, em lugar de branco, é sempre preto. Basicamente isso. Fanon continua. Digamos que, não satisfeito com ser superior ao africano, o antiliano desprezava-o. E se o branco podia permitir-se certas liberdades com o indígena, o antiliano, esse, não podia de modo nenhum. É que saltava aos olhos que, entre os brancos e africanos, não havia necessidade de chamada à ordem, mas que drama se o antiliano fosse de súbito tomado por um africano. Não poderia ser confundido.
Digamos também que essa posição do antiliano era autenticada pela Europa. O antiliano não era um negro, era um antiliano, isso é, um quase metropolitano. Devido a essa atitude, o branco dava razão ao antiliano no desprezo pelo africano. Em suma, o negro habitava a África, não as Antilhas. Em França, antes de 1940, quando se apresentava o antiliano numa sociedade bordelesa ou parisiense, acrescentava-se sempre originário da Martinica. Digo Martinica porque, percebe-se disso, nunca será em razão de Guadalupe, era considerado um país de selvagens. Ainda hoje, em 1952, acontece. Ouvimos uns martiniquenhos que dizem que os guadalupenses são mais selvagens do que eles. E eu vou fazer uma interferência aqui para dizer que você está conseguindo entender os degraus dessa escada. Antilianos no topo, africanos embaixo, e eles ainda conseguem se distinguir dos guadalupenses, que compõem um território vizinho à Martinica. O africano, esse era em África, o representante real da raça negra. Aliás, quando um patrão exigia um esforço demasiado pesado ao martiniquenho, obtinha como resposta: se quer um negro, vai buscá-lo à África. Querendo dizer com isso que os escravos e os forçados se recrutavam em outro lugar, lá no país dos negros. Quanto ao africano inferiorizado e desprezado, à exceção de alguns raros evoluídos, estagnava o labirinto da sua epiderme. Como se vê, as posições eram nítidas. Por um lado, o negro, o africano. Por outro, o europeu e o antiliano. O antiliano era um negro, mas o negro estava na África. Em 1939, nenhum antiliano nas Antilhas se declarava negro. Quando fazia, era sempre nas suas relações com um branco. Era o branco, o mau branco, que o obrigava a reivindicar a sua cor, mais precisamente a defendê-la, mas podia dizer que nas Antilhas, em 1939, não irrompia qualquer reivindicação espontânea da negritude. Fecha aspas. Bom, você está percebendo aqui que Fanon vai construindo todo esse arcabouço para entender como é o antiliano de maneira geral, até que algumas coisas vieram a acontecer, você já acompanhou lá no capítulo 2. Mas eu estou trazendo isso aqui novamente porque eu queria realmente aprofundar essa construção ontológica, digamos assim, do negro martinicano. Como eu te pedi alguns momentos atrás, toda vez que a gente estiver falando de negro e martinicano ou antiliano nesse episódio, eu quero que você só pense em você aí dentro do contexto onde você, se for uma pessoa preta, estiver inserido, como um negro, beleza? Voltando ao artigo, é então que se vão produzir sucessivamente 3 acontecimentos. Em primeiro lugar, a chegada de Césaire. Aqui ele está se referindo a Aimé Césaire, ou Aimé Césaire, em português, que foi quem escreveu o discurso sobre o colonialismo, que a gente leu até um trecho aqui no último episódio. Mas não se preocupe porque eu vou falar mais dele mais à frente. Ele continua: pela primeira vez ver-se-á um professor de liceu, logo, aparentemente um homem digno, dizer simplesmente à sociedade antiliana que é belo e bom ser negro. Era certamente um escândalo. Nessa altura, disse que era um pouco louco e que seus colegas de promoção fizeram grandes diligências para darem pormenores da sua pretensa doença. Traduzindo em bom português, disseram que ele era louco e que os amigos dele não o internaram. Basicamente isso. E se você quiser ouvir falar um pouco mais a respeito do que estava acontecendo, você pode ouvir lá a introdução do 4011, que vai te situar bastante dentro do movimento que estava dali surgindo. Voltando a Fanon, com efeito, o que pode haver de mais grotesco do que um homem instruído, um diplomado, que não deixou, pois, de perceber um certo número de coisas, entre outras que era uma infelicidade ser negro, gritando que a sua pele é que é o grande buraco negro, é fonte da verdade? Nem os mulatos nem os negros compreenderam esse delírio. Os mulatos porque tinham escapado à noite, e os negros porque aspiravam sair dela. Eu vou deixar claro porque eu nem gosto muito desse termo de deixar escuro. Eu vou deixar claro aqui que a noite que se refere é a negrura das peles. Os mulatos não queriam saber disso porque eles estavam escapando disso. E os negros porque queriam sair dela, falando no contexto da Martinica. E voltando a Fanon, falando de Aimé Césaire, 2 séculos de verdade branca tiraram a razão desse homem. Tinha que ser necessariamente louco, pois não se podia admitir que tivesse razão. Acalmada a emoção, tudo pareceu retomar seu ritmo anterior, e Césaire ia voltar a não ter razão quando se produziu o segundo acontecimento. Estou a falar da derrota francesa na Segunda Guerra Mundial. Por enquanto eu vou te deixar se alienar com essa balada francesa que veio correndo ao fundo dessa segunda parte do episódio, porque a gente vai esmiuçar um pouco mais os efeitos da derrota da França na Segunda Guerra Mundial no próximo episódio. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposa de Tatiane, e esse episódio contou com referências indispensáveis para compreender o contexto histórico, político e subjetivo que atravessou a formação de Fanon.
E para esse episódio usei trechos do Condenados da Terra de 1968 e Em Defesa da Revolução Africana de 1980, a versão portuguesa. Todos os trechos foram lidos, estudados, roteirizados por mim, Diego Silva. Também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios, porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoios de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou ou te fez pensar de uma maneira diferente, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você apoia a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei um link para o post relativo a essa série lá no parentalidadepreta.com e lá você encontra links para comprar os livros que eu estou usando como referência para cá. Se você comprar pelos links que eu disponibilizei lá, eu já ganho uma comissão deles e você me ajuda de maneira espontânea, não vai ter nenhum custo adicional. O link para a campanha de financiamento coletivo e para acessar os links dos livros estão aqui na descrição do episódio e a partir deles você consegue acessar tudo que eu te referenciei aqui, beleza? Então a gente se vê na próxima.